Eu sou o Du Seco e eu queria convidar todo mundo para uma viagem no tempo até 26 de novembro de 1982, dia do último capítulo de Elas por Elas. A novela do Cassiano Gabus Mendes acompanhava a história de 7 amigas dos tempos de colégio que se reencontravam depois de anos. E é lógico que esse reencontro trazia à tona muitos desentendimentos, muitas mágoas, muitos rancores e muitos amores também. O sucesso da 7 ficou marcado ainda por um personagem histórico, o Mário Fofoca, um detetive muito atrapalhado, sempre acompanhado do seu terno xadrez, que tinha como missão descobrir quem era a Patinha, amante do marido de uma das protagonistas. Bom, naquela sexta-feira a Globo abriu a programação com o telecurso segundo grau e logo depois o primeiro grau. Os jornais locais e o Bom Dia Brasil só seriam criados aí em janeiro de 1983, um pouquinho depois desse término de Elas por Elas. Na sequência vinham os desenhos como Super Mouse e Batman e a faixa Globo Cor Especial, também voltado para animações, no caso com as Panterinhas. Às 9 da manhã entrava no ar o TV Mulher com a Marília Gabriela, o Ney Gonçalves Dias e um time de colunistas que incluía ali a Hildegard Angel, que na época era responsável pela coluna de TV do Jornal o Globo e por esse quadro do TV Mulher, o Claquete. Naquela semana, a estrela do quadro foi a Cristina Pereira, que foi também um dos grandes nomes de Elas por Elas. Ela interpretava a Ieda, um tipo um pouco desengonçado, muito tímido, que acabava conquistando o grande galã da novela, que era o Renê, personagem do Reginaldo Faria. Só que assim, contrariando 80% do público, segundo uma pesquisa da Globo na época, o Cassiano Gabus Mendes optou por não deixar Ieda e Renê no final juntinhos. Ele preferiu que o Renê ficasse com a Carmen, que era a cunhada dele, interpretada pela Maria Helena Dias, porque ele queria mostrar para o público que o Renê, aquele homem tão galanteador, precisava de um romance maduro para cair em si, para sossegar. Diferente de hoje, a TV dos anos 80 privilegiava muito o público infantil, tanto que depois da TV Mulher, ao meio-dia, tinha mais desenho, mais Super Mouse, Zé Colmeia e o Gordo e o Magro, aquela série clássica, tudo dentro da faixa Globo Cor Especial. A 1h era a hora do Globo Esporte, com o já saudoso Fernando Vanucci e outros apresentadores, como Galvão Bueno e o Luciano do Vale. E a 1h15, mais ou menos, entrava no ar o Jornal Hoje, que na época contava, entre outros, com a Leda Nagli. Vale a Pena Ver de Novo entrava no ar às 1h15 e destacava naquela ocasião A Moreninha, um clássico da fase literária do horário das 6, escrita pelo Marcos Rey a partir do romance do Joaquim Manuel de Macedo, estrelada pela Nívia Maria e pelo Mário Cardoso. Essa foi a segunda passagem da Moreninha pelo início da tarde. Ela já tinha sido reprisada nessa faixa antes da Globo usar o título Vale a Pena Ver de Novo, lá em 1976, pouquinho tempo depois do término no horário original, às 6 horas. Às 2h30, a sessão da tarde trouxe o filme Aventura Submarina e logo depois mais desenhos, Pernalonga e Popeye. O do Pica-Pau Amarelo entrava no ar por volta ali de 5h10, 5h15 e naquela sexta-feira trouxe o último episódio da saga Aí Vem Tom Mix, estrelado pelo Daniel Filho. O Daniel Filho continuava atuando como diretor, mas estava longe dos estúdios como ator desde Espelho Mágico, novela de 1977. Aí Vem Tom Mix trouxe a Reni de Oliveira, a Emília, a mais marcante de todas as Emílias, na minha modesta opinião, em personagem duplo. Ela era Miss Emily, que não gostava do cowboy Tom Mix, e a Dorothy, que era apaixonada por cavalo e apaixonada, claro, por aquele galã de Velho Oeste. Também um bando de índios que tentou cozinhar o pobre do Visconde de Sabugosa, o personagem do André Vale. No Sítio do Pica-Pau Amarelo e a novela das 6, Paraíso, a Globo exibiu o Caso Verdade, um formato lançado naquele ano que unia dramaturgia e jornalismo. A partir de cartas dos telespectadores, a Globo montava uma história relatando tudo o que estava ali escrito naquela correspondência. A história da semana chamava Volta por Cima e era focada no José Roberto Furquim, um estudante de agronomia que depois de um banho de rio, ele não sabia, ele tinha um problema de medula, ficou paraplégico aos 21 anos de idade. O Marcelo Pique foi quem viveu José Roberto Furquim e o personagem real da história, o José Roberto, participou dando depoimentos para a repórter Rosângela Azeredo. A Arlete Salles apresentou o Caso Verdade naquela semana. Como eu disse, a novela das 6 era Paraíso, do Benedito Rui Barbosa, centrada ali na história de amor da Santinha, que era Cristina Mullins, e o Zeca, o filho do diabo, o personagem do Cadu Moliterno.
E o capítulo da sexta-feira, do último capítulo de Elas por Elas, trouxe o Antero, o Jofrê Soares, pai da Santinha, inconformado com a beatice da esposa Mariana, que era a Heloísa Mafalda, saudosa Heloísa Mafalda, e ele, por não aceitar, por não concordar com a forma como ela tratava a filha, como se fosse uma santa que realizava milagres, ele colocou a Mariana para fora de casa. O padre Bento, que era vivido pelo Ari Fontoura, tentou intervir, tentou promover a paz entre o casal, mas acabou alvo de um boato enorme na cidade de Paraíso, dando conta de que ele e a Mariana estavam tendo um caso. O capítulo de Elas por Elas entrou no ar logo depois do Jornal das 7, que era um noticiário de 10 minutos, mais ou menos como é o SP1, como é o Praça Local aí que você tem na sua cidade. Esperava que todos os mistérios fossem solucionados, todas as tramas, enfim, resolvidas. O final de Elas por Elas foi um pouquinho frustrante porque deixou muita coisa em aberto. Por exemplo, o Mário Fofoca descobriu que a Patinha era, na verdade, a Wanda, irmã dele. E só que ele não levou isso para Márcia, que era a traída, que foi a pessoa que o contratou para descobrir toda a história envolvendo aí a amante do marido falecido. A Helena, personagem da Araciba Labanian, também tinha um problema sério com a Adriana, uma amiga dos tempos do colégio, defendida pela Esther Góes, que envolvia os filhos, no caso, das duas. O Gil, Lauro Corona, e a Miriam, que era Tássia Camargo. Eles foram trocados na maternidade por uma armação do Miguel, o Mário Lago, pai da Helena. A Helena tomou conhecimento dessa história, descobriu que tinha uma filha, que ela até então ela rejeitava, ela não queria ver namorando o filho dela de jeito nenhum, os dois estavam de namorico. Só que a Helena não levou essa história para a Adriana continuou cuidando da Miriam como se fosse a filha dela, sem saber que na verdade ela era a mãe biológica do Gil. Então o final foi um pouquinho aberto e na época o que dizia na imprensa é que o Cassiano quis mostrar que independente das relações, independente dos casos amorosos, de tudo isso, o importante é valorizar a amizade, as relações que você constrói ao longo da vida com os seus amigos. O Jornal Nacional, com Cid Moreira e o Sérgio Chapelin, que entrava no ar pontualmente às 8 da noite, vinha a novela Sol de Verão do Manuel Carlos. Essa novela ficou marcada pela morte do Jardel Filho, o protagonista, né, o Heitor. Ele faleceu de infarto no Carnaval de 83 e a trama acabou ali concluída precipitadamente. No capítulo do dia da sexta-feira, 26 de novembro de 82, a Clara, personagem da Débora Bloch, enfim conhecia o Caetano Gianfrancesco Guarnieri, que era pai do Abel, personagem do Tony Ramos, o cara por quem a Clara estava apaixonada. E a Clara buscou, nesse encontro com o sogro, tirar algumas informações do passado do Abel, que era surdo-mudo, e dessa relação dele com o pai, que não era uma relação muito próxima, digamos assim. Mas o Caetano manteve-se ali fechadinho, só deu detalhes a respeito da deficiência mesmo do Abel, que tinha perdido a audição por volta dos 11 anos de idade, e depois, lá no fim da novela, recuperou a fala, conseguia se comunicar direitinho com a Clara, com quem ele acabou, aliás. Às 9h30 entrou no ar a Sexta Super, uma faixa de programação da Globo que trazia um programa diferente a cada semana. O programa daquele 26 de novembro era o Globo de Ouro, que muita gente conhece aí graças ao canal Viva. Logo depois vinha a reprise de Dancing Days, a reta final já dessa novela do Gilberto Braga, de 1978, que foi condensada ali em 50 capítulos. Em 82, a Globo estava lançando as minisséries, então ela estava deixando essa faixa das 10h30 para produtos mais curtos, tanto as minisséries brasileiras quanto as internacionais e esses compactos de novela das 8, que eram tramas que não podiam ser exibidos no Vale a Pena Ver de Novo, por conta da censura do regime militar. Encerrando a programação às 11h30, o Jornal da Globo com a Belissa Ribeiro, a Luciana Vilas Boas e o Renato Machado. Esse foi o primeiro ano do Jornal da Globo, digamos assim, porque o título já tinha sido aproveitado nessa faixa entre 79 e 81 com o Chapelin. Foi interrompido depois e voltou em 82, segue até hoje como a gente conhece com a Renata Lopretti. Depois a sessão dupla, que como o título diz, trazia 2 filmes, né? No caso, O Quinteto da Morte e As Trombetas de Gideão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo e eu volto qualquer hora pra gente embarcar de novo numa data especial aí da nossa TV.